próximo vídeo deixa eu ver aqui, o próximo vídeo fala da China, né? Foi apresentada na China uma super arma poderosa e seu comprimento era de 20 quarteirões. Vamos assistir. Isso foi filmado na China. Alguém sabe do que se trata? Ele é tão grande que ocupa mais de 20 quarteirões. Nas redes sociais, surgiram várias especulações sobre o que poderia ser este equipamento, desde parte de usina termonuclear a uma bomba atômica. Segundo a bizarra teoria, este objeto seria um artefato bélico nuclear chinês, preparado para servir como um tipo de eutanásia à raça humana, em caso de um conflito mundial que estivesse causando muito sofrimento e sem data para terminar. Então a bomba seria detonada, destruindo o planeta Terra e acabando de vez com o sofrimento de todos nós. Pelo tamanho até que faz sentido. Isso seria assustador. A humanidade está indo longe demais e navegando por um caminho sem volta. Que Deus venha parar essa gente com suas fortes mãos antes que seja tarde. Tá aí, a gente vê, né, realmente está se preparando cada vez mais para a terceira guerra mundial. E eles estão falando de guerra nuclear, né, que é uma coisa desastrosa se isso acontecer. Nossa Senhora no terceiro segredo de Fátima, ela fala que viria essa guerra, né, lá em Fátima. Ela também fala aos três pastorinhos. Os três pastorinhos perguntam, né, se vai ser pior do que a segunda, e ela fala que sim, que vai ser pior do que a segunda. E nessa semana, né, acho que uns 3 dias atrás, o Vladimir Putin, ele falou sobre isso, né? Ele fala assim, aqui fala, da CNN, né, a fonte. O presidente Vladimir Putin fez nessa quinta-feira seu discurso anual do parlamento russo, dando atualizações sobre guerra na Ucrânia, as capacidades nucleares de Moscou, a economia russa e as relações com o Ocidente. O discurso de cerca de 2 horas aconteceu há 2 semanas da eleição presidencial, na qual se espera que Putin ganhe outro mandato de 6 anos de forma esmagadora. Então aqui fala, né, sobre ele fala aqui nessa eleição presidencial sobre o que vai acontecer, e uma coisa que ele fala também, menciona sobre a guerra na Ucrânia. A gente sabe que é uma guerra que já vem muito tempo, né? E ele estava falando também sobre os ataques, né, nucleares que pode acontecer, pelo que ele fala. Então, assim, é um alerta para todo o povo, né, do mundo, para ficar sempre atento, porque se isso chegar a acontecer, praticamente vai ser um desastre total. Mas tem uma mensagem do livro A Palavra de Deus que Jesus fala que eles querem destruir o mundo, né, acabar com as pessoas. Mas Deus tem outro plano. Na hora que eles pensarem em querer fazer isso, né, achar que eles são os deuses que tem que destruir tudo, ele vai paralisar. Então, quer dizer, é por isso que fala, né, que esse tempo seria abreviado para os escolhidos. Se eles pensam em fazer isso, uma guerra nuclear para acabar com todo mundo, eles estão totalmente enganados. Deus tem outro plano. As pessoas perguntam, mas o que vai acontecer com a gente, né? As pessoas que rezam, as pessoas que estão na graça, que vai morrer também tudo. Nós sabemos que não. Não é por isso que Deus preparou o profeta Pedro II, para quê? Para que ele viesse a preparar o seu povo. E se isso chegar a acontecer, Deus vai dar proteção para aquelas pessoas escolhidas. Ele falou na palavra dele, ele fala, né? O tempo está sendo abreviado. Mas o que está provocando essa terceira guerra mundial com esse desastre total? Os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos atos, né? As nossas atitudes. Principalmente, né, aqueles que são católicos, cristãos, com as suas atitudes. A gente sabe que hoje as pessoas, elas brincam de ser Deus, elas fazem coisas horríveis e vêm provocando, né, a ira de Deus sobre a terra. Só não caiu a pior por causa das orações do rosário, que Nossa Senhora sustenta, né, o braço de Deus para que não caia por inteiro na terra, porque tem muitas pessoas que rezam o rosário, senão já teria uma bola de fogo. Por isso que ela pede, meus filhos, rezem o rosário para acabar com o castigo. É por causa disso,
Porque a gente sabe que, né, igual a China, que é um dos grandes países aí comunistas, né, que não tem piedade, só quer destruição. A gente acabou de ver esse vídeo aí, o tamanho dessa bomba, parece que uma bomba, né, mais de 20 quarteirões, é muito grande. Então qual é a intenção deles de fazer isso, né, de soltar isso, sei lá, no mundo, no planeta Terra? Destruição, acabar com a humanidade. Esse quer o que? A ganância, o querer. Então assim, é por isso que Deus está nos preparando. Ele está nos orientando através dessas mensagens do livro A Palavra de Deus, para a gente não ficar por aí doido, né? Então a mensagem da senhora fala, se a gente soubesse o que vai acontecer com o Brasil, com o mundo, né, as pessoas já morreriam só de medo. Mas ela está sempre nos orientando através do livro A Palavra de Deus. Meus filhos, os castigos virão, mas aqueles que rezarem o meu rosário, né, obedecendo às minhas mensagens, esses terão a minha proteção. Não é para a gente ficar com medo, né? Não é pra gente ficar com medo, porque a gente sabe que isso tinha que acontecer. Isso é normal, isso estava escrito e tem que acontecer. O importante é que nós devemos sempre buscar a obediência e rezar sempre o rosário. Tem mais alguma mensagem, Juliano, pra falar? Aqui, ó, Jesus falou nessa mensagem aqui, ó: meus filhos, não permitam a minha casa virar um salão de baile. E já virou, a maioria virou. Isso que foi em 2005. Isso não é nada mais do que um abuso, desprezo contra mim. As pragas que começarão a invadir as suas moradas começarão pelos países europeus. China comunista, a Rússia, a Alemanha, Inglaterra, Japão, Índia, nenhum desses ficará de fora. Mas o castigo maior cairá no Vaticano, porque dele é que partem as mais tristes os traidores contra tudo que mais sagrado. Um país que vem oferecendo segurança, este que se comprometeu com o meu maior inimigo. A gente vê lá as bruxas lá, o satanismo, a maioria lá nos Estados Unidos, aqui ele fala. Todos sabem quem é, pois é os Estados Unidos. É este que quer ser o dono do mundo, mas tão logo o gigante cairá por terra, suas reservas, suas fortunas ficarão em cinzas. Quando vieram me tentar com a moeda para ver se eu apoiava, então vi que queriam me comprar. Respondi a eles: dê a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus. E hoje é o contrário. Então, a gente está vendo. Então, se prepare. Quantas mensagens Jesus pede, Nossa Senhora pede? Meus filhos, levantem mais cedo. Para quê? Para rezar. Levante para rezar. Uma mensagem que ele fala, tem muita gente que rezava o rosário, deixou para rezar só 1/3 por dia. Agora que nós precisamos rezar. Precisa de oração. Esse negócio de dizer, porque faz isso porque reza pouco, porque a gente tá rezar, mas faz coisa errada. Mas nem que faz errada, mas tem que rezar. Porque faz errado às vezes porque o inimigo está tentando, mas devagarzinho vai aprendendo. Não podemos ir contra a oração. Não teve nenhum santo que dizia que não era para rezar tanto. Eu vejo o Padre Pio, rezava 18 rosários por dia, Padre Pio, e ele confessava, levantava às 4 horas da madrugada para confessar as pessoas. Naquele tempo, e hoje? E hoje que hoje que a gente está vendo, tudo tá uma loucura, não tem mais respeito com as coisas de Deus. As moças estão atacando os homens, tá tudo. Então, eu acho que até por isso que Deus tirou o profeta aqui no meio de nós, porque ele estivesse vendo o que está acontecendo, justamente nessas políticas, nessas coisas tão sujas que está acontecendo aí, tudo roubando e tudo. Ou é errado, hoje está certo, e o certo está errado. Por isso que as guerras estão surgindo, né? Por isso que eles estão falando de guerra nuclear. Então a mensagem nossa, ela fala que quando se chegar a acontecer uma guerra, né, o ar vai ficar infestado, envenenado pelas bombas, e isso vai trazer mal para as pessoas, né? Vai trazer problema respiratório. E olha só para vocês verem, os Estados Unidos, aqui no UOL, os Estados Unidos não tem sinal algum de que a Rússia esteja se preparando para usar uma arma nuclear e continuarão a monitorar cuidadosamente, disse nesta quinta-feira o porta-voz do Departamento do Estado, Matheus Miller, após o presidente russo Vladimir Putin alerta que Moscou tem armamento para atingir alvos no Ocidente. Eles só pensam em guerra. E o que Nossa Senhora falou, né? Que a Rússia, ela seria meio que um estupim, né? Para quê? Para começar uma grande guerra. E o Vladimir
o Vladimir Putin, então aí já estão falando sobre isso, né? Não é a primeira vez que vemos uma retórica irresponsável de Vladimir. Não é assim que o líder de um estado com armas nucleares deve se expressar, disse o Miller, a jornalista. Então aí, né? Se ele está com essa intenção, é aquilo que Nossa Senhora vem sempre nos alertando através das mensagens. Meus filhos, rezem, rezem, porque dias ruins estão se aproximando. Já pensou se acontecer uma guerra nuclear? O que vai sobrar? Praticamente nada, né? É só os